Bom dia, bom dia. Vamos dar início aí à resolução das questões do Colune 2023. Vamos lá? Primeira questão, nós temos aí um primeiro texto de apoio, né? Vou fazer a leitura desse texto. A conquista de maiores espaços pelas mulheres na sociedade contemporânea é reflexo de uma série de lutas e movimentos que buscaram reconhecimento e plena participação das mulheres no meio social e nas instâncias de representação política. Nas últimas décadas, tivemos várias personagens que exemplificam o movimento de ocupação feminina em cargos de liderança política nacionais. Como exemplo, temos a eleição de Dilma Rousseff em 2010, primeira mulher na presidência da República Brasileira, e outros nomes importantes, como Margaret Thatcher, primeira-ministra na Inglaterra, Angela Merkel, chanceler da Alemanha, Cristina Kirchner, presidente da Argentina, Golda Meir, primeira-ministra de Israel, e Benazir Bhutto, primeira-ministra do Paquistão. Este primeiro texto, então, ele trata de figuras femininas importantes, né, que ocuparam cargos importantes. No segundo texto, no Brasil, segundo dados do IBGE, mais da metade da população brasileira, 51,13%, é feminina, e elas representam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam hoje menos de 15% dos cargos eletivos. Olha só, a gente tem uma grande discrepância, né? Onde as mulheres representam mais da metade da população brasileira e, no entanto, representam menos de 15% dos cargos eletivos, né? Então a gente tem uma população majoritariamente de mulheres governada, em sua maioria esmagadora, por homens, né? Então temos dois textos com sentidos, né, até mesmo contraditórios. E aí nós temos as afirmativas, né? Leia as afirmativas sobre a condição feminina na sociedade contemporânea. Primeira, a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, que causou significativas transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção, propiciou às mulheres simultaneamente o direito ao trabalho e ao voto, colocando-as em igualdade de condições com os homens. Isso é uma mentira deslavada, né? Houveram transformações causadas pela Revolução Industrial, mas essas transformações não atingiram as mulheres. Inclusive a luta pelo voto, né, foi uma luta árdua que as mulheres tiveram. No Brasil mesmo, esse direito só foi alcançado a partir de 1932. Né? Então, a gente pode dizer que quase 200 anos depois, né, da Revolução Industrial, é que as mulheres conseguiram esse direito ao voto. E não é só no Brasil não, tá, gente? No mundo todo, esse direito só veio muito depois. Então a primeira afirmativa é incorreta. Segunda afirmativa. A revolução sexual das décadas de 60 e 70, como um movimento que desafiou os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais, estimulou a fixação da mulher no lar, proporcionando mais tempo para os cuidados com a família e com o casamento. Falso! A revolução sexual, né? As mulheres foram para a rua, queimaram sutiã, elas lutaram pelo direito de trabalhar, de serem donas de seus próprios corpos. Cara, isso não estimula a fixação no lar, é o contrário, né? Isso estimula que a mulher possa ir para o mercado de trabalho. Então a 2 é falsa. 1, falsa. 2, falsa. Afirmativa 3. Embora ocupem cargos de liderança política em vários países, as mulheres ainda constituem minoria entre os grupos dirigentes e políticos e econômicos em diferentes espaços de poder no Brasil e no mundo. Verdadeiro, né? O segundo texto de apoio que nós lemos fala exatamente isso. As mulheres representam mais de 51% da população e ocupam menos de 15% dos cargos políticos. Afirmativa 3, verdadeira. Afirmativa 4, existe até hoje uma divisão sexual do trabalho, que pode ser verificada nos mais distintos âmbitos da sociedade, gerando uma desigual repartição entre os sexos. No mercado de trabalho, de forma geral,
mulheres ainda ganham salários menores que os homens, exercendo as mesmas funções e os mesmos cargos. Verdadeiro. Isso é uma informação que a gente vê no dia a dia. Quem trabalha vê essa informação no dia a dia, vivencia isso no dia a dia. Então, essa distinção ela existe, ela está muito presente no Brasil e no mundo. Então, afirmativa 4, verdadeira. Afirmativas 1 e 2, incorretas. Afirmativas 3 e 4, corretas. Estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4. Portanto, a nossa resposta correta seria a letra A. Ó, letra A. Né? Afirmativas 3 e 4 corretas. Beleza? Próxima questão. O Estado Novo se constituiu em decorrência de uma política de massas que se foi definindo no Brasil a partir da Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Esse tipo de política, voltada para as classes populares, desenvolveu-se no período entre as guerras, a partir das críticas ao sistema liberal, considerado incapaz de solucionar os problemas sociais. Uma das soluções propostas era a do controle social através da presença de um Estado forte, comandado por um líder carismático, capaz de conduzir as massas no caminho da ordem. Galera, contextualizando, a crise de 29, né, que aconteceu entre as duas guerras, é a crise do Estado-sistema liberal. E cada país lidou com essa crise de uma forma. Os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram o New Deal, né? Vocês já estudaram isso aí. Na Europa, surge o fascismo, o nazismo. E o Brasil surge um governo estatista, um governo que controla. Mas, na verdade, surge um fenômeno aliado a isso, que é o fenômeno dos líderes carismáticos, que mais tarde vai ser chamado de populismo, né? Então, esse é o tipo de governo implantado pelo Getúlio Vargas. Tendo como base o trecho acima e os conhecimentos históricos sobre o Estado Novo, assinale a alternativa incorreta. Estamos buscando aqui, então, a afirmativa incorreta. Letra A. Uma das principais mudanças no Estado Novo, em relação ao cenário da Primeira República, foi a transformação da questão social como questão de Estado e não questão de polícia. Né? Vocês lembram que na Primeira República, chamada República Velha, a gente teve uma série de revoltas, né? A revolta da vacina, a revolta do contestado, revolta de Canudos, e era tudo tratado como questão de polícia. Polícia vai e desce o sarrafo, né? E agora não, passa a ser tratado como questão de Estado. Há um diálogo, né? Há uma forma diferente de lidar com essas questões. Então a letra A está correta. Letra B. A cerimônia cívica com a queima das bandeiras estaduais representou um ato simbólico da vitória do projeto centralizador do Estado Novo. Olha, o que acontece aqui? O Getúlio Vargas centraliza todo o poder nas mãos dele, né? Desde o início do governo dele, não só no Estado Novo. O Estado Novo vai ampliar essa centralização. Então, ele tira poder dos estados. Tem até um evento bem emblemático, né? Que ele destitui os governadores de estado e nomeia interventores para o lugar deles, que simboliza o poder centralizado nas mãos do presidente. Então, houve essa cerimônia de queima das bandeiras estaduais, que foi uma cerimônia simbólica para demonstrar que todo o poder estava nas mãos do presidente Getúlio Vargas. Portanto, letra B, correta. Letra C. O poder político no Estado Novo passou a se apoiar nas forças populares e liberais da nação, com a liderança de grupos urbanos na vida política do país. Olha só. O poder político passou a se apoiar nas forças populares e liberais da nação, né? Com liderança de grupos urbanos na vida política do país. O que tem de incorreto nesta opção letra C? Né?
Primeiramente, o poder do Estado Novo, ele está na mão, sim, das forças populares, mas não das forças liberais. Se é um governo estatizante, como eu falei anteriormente, né? É um governo que exerce controle muito irrestrito sobre todos os aspectos. Ele não é liberalizante, pelo contrário, ele é estatizante, né? Sem contar que não há liderança de grupos urbanos na vida política, e sim uma centralização do poder nas mãos de uma única figura, o presidente Getúlio Vargas. Então, esse governo não é nem liberal e muito menos democrático, né? Não tem liderança de grupos urbanos. É um poder antidemocrático. Então, a letra C está incorreta. Letra D, a propaganda política e a repressão aos opositores foram dois grandes pilares de sustentação do Estado Novo varguista e formas de assegurar sua legitimidade, né? Propaganda política e repressão, né? Vide aí a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um elemento do Estado, né? Por exemplo, o DIP ele censurava os meios de comunicação, ele fazia uma propaganda muito abrangente do governo, né? A gente tem até hoje a Voz do Brasil, que é um programa de rádio às 7 horas da noite, que é criado aí nesse período para divulgar as propostas do governo. Então, a letra D está correta, a nossa opção incorreta é a letra C. Próxima questão. Analise os documentos abaixo. Essa questão é uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, esse primeiro documento, né, documento 1, 14 de setembro de 1941. Os alemães atiraram em nós com canhões de longo alcance. Ontem, nosso bairro ficou à mercê dos bombardeios. Mesmo assim, nosso edifício permaneceu intacto, mas ao redor, literalmente ao redor, caíram obuses. Na rua Ivanovskaya, na rua Razieskaya, no número 16, na pracinha Vladimir, na rua Mahat, na rua Právida, perto do grande teatro de arte dramática, a pouca distância do teatro Alexandrinsky e em outros pontos mais. Os obuses passaram por cima de nosso edifício sem nos atingir, mas caíram perto. A qualquer momento podemos ser mortos. Todo mundo quer viver, é óbvio, e os que foram mortos também tinham vontade de viver. Dentre esses mortos, há crianças, bebês, velhos e jovens, moças e rapazes querendo viver. Continuando o texto ainda, né? Nós de Leningrado, durante esses terríveis dias 8, 9 e 10 de setembro, nos habituamos ao fato de que sempre, por volta das 11 horas, a sirene começa a tocar e corremos para os abrigos, aqueles, em todo caso, para quem a vida tem um preço. O espetáculo então começa. Mísseis, trovoar dos aviões, estrondos das bombas explosivas, assobio das bombas incendiárias. Olha, ó, obus é um projétil que se colocam, onde se colocam explosivos que são lançados em caso de guerra, né? A menina cita obuses. Isso aí é um relato da Lena Mukina, Diário de Lena, a história real de uma adolescente durante a Segunda Guerra, né? Então é um relato real. A menina está relatando ali, né, em Leningrado, a cidade dela, os ataques alemães, né, durante a Segunda Guerra Mundial, mortos, bombas explodindo por todos os lados. O documento 2 é de 13 de janeiro de 1943. Coisas terríveis estão acontecendo lá fora. A qualquer hora do dia ou da noite, pessoas pobres e desamparadas são retiradas de suas casas. Não têm permissão de levar nem mesmo uma sacola com alguma coisa e um pouco de dinheiro. E mesmo quando têm, essas posses lhes são roubadas no caminho. Famílias são rompidas, homens, mulheres e crianças são separados. Crianças chegam da escola e descobrem que os pais desapareceram. Mulheres voltam das compras e descobrem as casas lacradas e que as famílias desapareceram. Os cristãos holandeses
também estão com medo porque seus filhos são mandados à Alemanha. Todo mundo anda apavorado. Todas as noites, centenas de aviões passam sobre a Holanda a caminho das cidades alemãs para semear suas bombas em solo alemão. Toda hora, centenas ou talvez milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém pode ficar longe do conflito. O mundo inteiro está em guerra e, mesmo com os aliados se saindo melhor, o fim não está próximo. Continuando o texto, as crianças deste bairro andam com camisas finas e sapatos de madeira. Não têm casacos, nem capas, nem meias, nem ninguém para ajudá-las. Mordendo uma cenoura para acalmar as dores da fome, saem de suas casas frias e andam pelas ruas até salas de aula ainda mais frias. As coisas ficaram tão ruins na Holanda que hordas de crianças abordam os pedestres para implorar um pedaço de pão. Explicação ali, né? Horda, grupo numeroso e desorganizado de pessoas. E esse é um trecho do diário de Anne Frank. Esse, acho que todo mundo conhece, né? O anterior é mais desconhecido, mas o diário de Anne Frank é famoso, né? Enfim. Sobre os diários e os temas por ele tratados nos documentos acima, é incorreto afirmar. Então, estamos buscando a afirmativa incorreta. Letra A. Os diários pessoais são fontes históricas preciosas para compreendermos a vida cotidiana das pessoas que viveram em determinados contextos. Gente, a gente pode falar, por exemplo, né, pega ali ó, o diário da Anne Frank. Muito do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é conhecido por esse diário, né? Então são fontes preciosas, sim. Né? O diário é realmente uma fonte de estudo sobre determinado assunto. Letra A, correta. Lembrando, estamos buscando a opção incorreta. Letra B. Os diários escritos pelas adolescentes Lena Mukina e Anne Frank retratam a violência militar, física e psicológica sofrida por crianças, jovens, velhos e adultos que moravam em diferentes cidades durante a Segunda Guerra Mundial. Correta, né? As meninas retratam essa violência, bomba que caiu, gente que morreu, prédio que foi destruído, né? Letra B, correta. Letra C. Os diários podem ser compreendidos como documentos que expressavam os sentimentos das adolescentes em relação à guerra e à dor que ela causava. Correto, né? Você vê claramente ali um fator, né, afetivo, emotivo nesses relatos. Letra C também correta. Letra D. Os diários nos permitem identificar os instrumentos utilizados na guerra e compreender os efeitos para os povos russo e judeu do desembarque aliado na Normandia. Não podemos, né? A gente não, os textos não demonstram esse desembarque aliado na Normandia. Sem contar que os textos foram escritos antes, mas a gente nem precisa dessa informação, né? O desembarque da Normandia foi em 1944 e os diários foram escritos, um em 1941, outro em 1943, mas mesmo sem saber dessa informação, os textos não tratam do desembarque na Normandia, mesmo porque não poderiam. Então, a resposta incorreta que nós estamos buscando é a letra D de dado. Um D feio aí, mas é D. Próxima questão. Analise os documentos 1, 2 e 3. Então, a gente tem fotos para analisar. A primeira foto, a legenda diz: no início do século XX, poucos times de futebol brasileiros aceitavam a participação de jogadores negros. O Ponte Preta do estado de São Paulo e o Bangu do Rio de Janeiro foram os primeiros times com jogadores negros. Na foto, o time do Bangu, em 1911. Isso era uma realidade, tá, gente? Os times brasileiros no início do século não aceitavam jogadores negros. Documento 2. Meninos da juventude fascista exercitando-se em foto de 1936. Todo mundo já ouviu falar, né, da juventude hitlerista e de outros movimentos fascistas que recrutavam jovens e às vezes até crianças, né? Documento 3. O Palestra Itália, clube de futebol de São Paulo, foi fundado em 26 de agosto de 1914 por imigrantes italianos. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra,
o clube foi obrigado a mudar seu nome, passando a se chamar Palestra de São Paulo. Em 20 de setembro de 1942, adotou o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, que se mantém até hoje, né? Você vê então aí o Palmeiras, ele é um time que surgiu, né? Todo mundo sabe desse nome, né? Quem acompanha futebol, usa-se muito ainda o Palestra Itália. E a mudança ocorreu por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, com base nos documentos 1, 2 e 3 e nos conhecimentos históricos, é incorreto afirmar. Incorreto, né? Letra A mudança do nome do clube Palestra Itália para Palestra de São Paulo pode ser explicada pelas pressões políticas e pelas contradições sociais geradas com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, se posicionando ao lado dos países aliados. Correta, né? É verdadeira. Ou seja, você tem um time chamado Palestra Itália, num país que é contra a Itália numa guerra, né? Lembra, no Brasil, entra ao lado dos aliados. O eixo, que é o outro bloco, era formado por Alemanha, Itália e Japão. Então, quer dizer, o Brasil agora é inimigo da Itália. Isso acaba levando à mudança de nome por parte do clube. Portanto, letra A, correta, não é a nossa. Letra B. O futebol brasileiro, embora tenha sido utilizado como propaganda política do governo Médici em função da vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, não sofre mais interferências de campanhas sociais ou de movimentos políticos. Mentira, né? Mentira, né? Claro que sofre interferência, sim, né? O futebol é uma arena, o futebol é algo demonstrado para o mundo todo. Então ele cita aqui, ó, o futebol foi utilizado politicamente em 1970, né? Pelo Médici, fizeram musiquinha, o Médici foi receber a seleção brasileira, levantou a taça, mas isso acontece até hoje. Esse uso político, não só do futebol, como do esporte em geral, não é um fenômeno somente brasileiro, né? É um fenômeno mundial. Então a letra B está incorreta. Seria a nossa resposta. Letra B de bola. Letra C. O fato de os primeiros times de futebol formados no Brasil não terem tido jogadores negros evidencia o racismo estrutural da sociedade brasileira, que ainda é observado nos estádios esportivos brasileiros na contemporaneidade. Olha, esse racismo estrutural, gente, para quem quiser, ele está escancarado. Não vou dar nenhum exemplo do Brasil, né? Olha o que tem acontecido com o jogador brasileiro Vinícius Júnior lá na Espanha, né? É caso de polícia. Ele é agredido, né? Com ofensas raciais todo jogo. Então, a letra C é verdadeira. O racismo estrutural, ele está presente mesmo. E letra D, as festas esportivas e as demonstrações de atletismo foram utilizadas por diferentes regimes autoritários para criar uma imagem de sociedade alegre, harmoniosa e feliz, visando ocultar práticas repressivas e manter o controle social. Um exemplo é o governo Médici, que já foi citado ali, né, na letra B. Então, realmente, os eventos esportivos são e foram utilizados por regimes autoritários, certo? A nossa resposta correta, então, deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui, ó. Cadê? Letra B, ó. B de bola seria a nossa opção incorreta, certo?